Bom, agora falaremos um pouquinho sobre o Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele foi o artista, assim, o grande influenciador da arte cubista. Ele geometrizava a natureza, ele dizia que ele buscava representar o que para ele não mudava na natureza. As cores, como os outros artistas representaram muito, elas mudavam constantemente de acordo com o passar das horas do dia, enfim, a forma como cada um vê também. Para ele, o que não mudava eram as linhas. Então ele passou a geometrizar os objetos e ele vai ser o precursor, ele vai ser o impulsionador do movimento artístico chamado cubismo. Nesse slide, nessas duas imagens, nós temos a Montanha Santa Vitória. A Montanha Santa Vitória era uma vista da janela do ateliê dele. Ele era apaixonado por esse lugar e retratou diversas vezes a Montanha Santa Vitória. Apesar de ser uma paisagem, a gente consegue ver aí que a geometrização, a presença da forma geométrica aí surgindo na sua arte. Bom, nesse slide nós temos as grandes banhistas, duas obras de grandes banhistas. Ele fez não só essas duas, ele fez diversas, ele fez várias. As primeiras que ele fez de banhistas têm um caráter mais realista. Já essas duas que vocês estão vendo aí, elas são mais abstratas, elas são mais modernistas, né? Não abstratas, modernistas. No final da vida dele, ele passou a pintar muito no artístico, ele teve um fascínio muito grande por no artístico. Como ele morava no interior, assim, mais longe da cidade, as pessoas até começaram a fazer alguns comentários sobre ele. Ele já estava velho e vendo pessoas nuas ali ao ar livre para retratar. Mesmo que não se trate de pinturas realistas, mas ele observava os corpos nus, os movimentos do corpo e retratava nas telas. Com esse tipo de obra, Paul Cézanne foi chamado de o pai da pintura do século XX, o grande impulsionador da arte do século XX. Aqui nós temos agora a Madame Cézanne, a esposa de Cézanne, que foi retratada por ele cerca de 29 vezes. Em todos os retratos, ela aparece assim, sem sorrir, né, com esse olhar fixo ao artista, ao espectador que está olhando ela para retratar, mas sem sorriso. E, enfim, aqui ela aparece nas duas obras de roupa vermelha, mas tem outros retratos também que ela aparece usando outras roupas. A musa inspiradora, talvez, do artista aí. Natureza morta e natureza morta com maçãs e laranjas. Nós temos a primeira imagem, que é uma representação de natureza morta. Né? O que é natureza morta? É um estilo de pintura que apresenta objetos inanimados, no caso ali objetos de cozinha e as frutas retiradas da natureza. Paul Cézanne, ele dizia que ele queria impressionar Paris através de uma maçã. E ele pintou incessantemente maçãs e naturezas mortas, composições desse gênero, se tornando aí um dos grandes artistas de natureza morta, né, que representaram muitas naturezas mortas. No ateliê dele, tinha tantas frutas, até inclusive em processo de decomposição, que dizem que o cheiro do ateliê dele era terrível por este fato, porque uma mesma fruta não era representada em um único quadro. Às vezes, ele deixava lá até para retratar os efeitos de decomposição do alimento, da fruta observada aí diariamente. Aqui nós temos o Castelo Medan, né, uma paisagem que a gente já percebe também a questão da geometrização aí até nas árvores. As árvores elas foram pintadas com pinceladas mais diagonais. Nesse slide nós temos as obras dos jogadores de cartas. Ele fez 5 versões dessa obra, né, dos jogadores de carta. É inspirado em outra obra da história da arte. A terceira versão, né, ali embaixo está escrito, a terceira versão foi vendida por cerca de 250 milhões de dólares. Foi uma das obras mais caras aí já vendidas em um leilão. Não tem nada muito específico sobre a obra, né? Mostra aí a concentração das pessoas jogando cartas nas 5, né, obras aqui representadas. E sobre Paul Cézanne seria isso. Ele é o pai da arte moderna, considerado pai da arte moderna, e o grande impulsionador do movimento artístico que a gente vai estudar logo, que é o cubismo.